Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 3 de setembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e já te convido a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo aqui desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele e deixa o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser avisado quando tiver um conteúdo novo dentro do canal. E lembrando sempre de aproveitar o conteúdo existente, tem um conteúdo aí vasto na parte de aprendizado. Vamos então aqui na análise de hoje, eu vou abordar com vocês aqui o Ibovespa, como sempre faço, mini índice mini dólar, PTR4 vale 3, e na sequência BIF3, BBDC4, PTBL3, os IN5, EMBRI3, EQTL3, GOL4 e MGLU3. Antes de dar o início, vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita esse momento para deixar aquele like, aquele joinha aqui nessa análise de fechamento. Dessa forma você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal, agradeço por sua valiosa audiência. Começando então pelo Ibovespa, terminou o dia estável com alta de 0,22%, um candle de definição em cima de um nível de suporte, passou boa parte do pregão em queda, chegou a estar em queda ali na faixa de 1% e conseguiu se recuperar e se manter acima desse nível aqui de suporte comentado no pregão anterior, região por volta dos 116.640. Uma região um pouco mais testada e está se sustentando acima, mas depois de um grande candle de baixa e um candle de indefinição, cria-se uma expectativa maior de poder dar, se fosse algo isolado, de ter a continuidade do movimento de queda. E lembrando que olhando até para o gráfico semanal, a semana terminou em queda de 3,1%. Eu vou falar mais a respeito sobre o gráfico semanal, falar um pouco do gráfico mensal no radar da semana, que eu sempre divulgo aqui no domingo. E o que mudaria um pouco essa expectativa de queda? É superar a máxima do pregão de hoje, que aí geraria um fundo em cima do mesmo nível do fundo anterior, pelo menos levemente acima, aumentando a chance de poder ter algo para cima. Mas para ter algo realmente mais relevante, tem que voltar no mínimo para cima da média móvel de 13 períodos, ou seja, vamos por segunda-feira fechando assim, um dia espremido, um pregão espremido, porque tem terça-feira é feriado, a bolsa vai estar fechada, e o mais relevante seria superar a máxima desse grande candle de baixo. Por enquanto ainda não há um sinal para isso, a tendência continua sendo uma tendência de baixa de curto prazo no Ibovespa. Seguindo para os futuros, gráfico de 60 minutos no mini índice, nós temos aqui na última hora de pregão caindo um pouco mais agora, aqui na faixa de 0,27%, ou seja, depois que a bolsa fechou, está um retorno aqui para baixo. Então temos queda, tentativas de subida fraca, queda, tentativa de subida fraca, ou seja, fraca no sentido de não dar sequência, bate na média e já volta, sobe, bate na média e já volta, ou seja, um cenário mais baixista. Então, mantendo-se assim o pregão segunda-feira abrindo aqui para baixo, fica um pouco mais para buscar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Olharia para a ponta compradora na segunda-feira se abrir subindo e passar a proporcionar sinalizações de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima dos 117, 155. No dólar, o dia de hoje está sendo um dia positivo, de alta de 0,34%. Dólar ainda dentro do seu processo de correção, que é depois de um longo movimento de queda, batendo em nível de suporte, gerando aqui uma movimentação de correção, mas ainda muito mais no tempo do que no preço. Então não dá para se exigir muito para cima no primeiro momento, mas nesse momento, aqui a máxima do pregão anterior, 220, a máxima desse pregão, 219,5. Ou seja, abriu subindo na segunda-feira, fica mais para compra, olhando para o G60. Abriu subindo na segunda-feira, fica mais para compra, para buscar entradas de fundo ascendente ou de pivô de alta para cima de toda essa região aqui. No mínimo acima dos 210,5. Se for acima dos 220, melhor ainda. A 220 fala 210,5, depois tem 214 e depois 220. Então são os níveis aqui, essa máxima desse topo, essa máxima desse topo. E aqui é a região mais testada, a mais relevante na minha opinião. Abriu subindo, não voltou para baixo dessa mínima ainda. E passou a gerar fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou mesmo pivô de alta, foco em compra de day trade. Por outro lado, se abrir caindo, eu só olharia para a venda de day trade se voltar para baixo da mínima aqui dessa última hora de pregão. Uma região ali na faixa dos 200, encravado 5.200. Veio para baixo, topo descendente para baixo desses 5.200, preferencialmente,
mais para venda de day trade, topo descendente ou pivô de baixo. Seguindo aqui agora para as ações PTR4, primeiramente, a ação hoje bateu em 26,10, ou seja, oscilou abaixo desses dois fundos, consequentemente confirmou o final da tendência de alta de curto prazo. Então a ação gerando inclusive lá um topaço, quase que um engolfo de baixo, no gráfico semanal, um topo em cima da zona de resistência, na verdade de várias resistências, né? Então assim, está em cima da média, pode bater aqui e voltar a subir, está em cima do nível de suporte importante, está. Abrir compra, superação dessa máxima desse candle, o candle fica grande para o stop e próximo da média, não seria a minha escolha. E então, para buscar a compra nesse nível de suporte, tiver mais 1 a 2 candles aqui, ou seja, candle pequeno, candle que pelo menos afaste o ponto da entrada para a média móvel de 13 períodos, que seria o primeiro nível de resistência. Segundo nível de resistência, mais aqui na região, em torno ali dos 27,70. 27,70 a 28 reais. E aí, acima disso, resistência lá nos 28,30. Nesse momento, a perda da mínima do pregão de hoje reforça ainda mais a chance de continuar caindo. E lembrando que tem um grande gap de alta aqui em aberto, que pode vir a ser fechado aí num cenário mais baixista do papel. Ou seja, o viés nesse momento ficou um pouquinho mais para baixo, considerando o candle do gráfico semanal, e um movimento muito forte que detona ali todo o movimento de alta da ação, oscila para baixo desse fundo aqui. Então, de maneira geral, o swing trade desconfigurou, pelo menos para mim, a possibilidade de abrir compra no papel. Vale 3 bate na resistência e gera um candle de baixo. Dá para arriscar com venda aqui? Até seria uma alternativa. O candle é muito grande para mim, em termos de relação risco-retorno, suporte mais próximo. A relação risco-retorno que eu quero dizer é o stop é esse tamanho aqui para um suporte desse tamanho, ou seja, a relação praticamente 1 para 1. A altura do stop para a proximidade do suporte. Se tiver mais um candle aqui, melhor ainda para fazer uma venda aqui nesse papel, nessa perda de mínima, que me animaria mais para essa venda de day trade. E lembrando, compra de swing, venda de day trade não, venda de swing trade. E compra de swing trade mais para uma sinalização de alta no gráfico diário, para cima dos R$ 100,70. Por enquanto ainda viés mais baixista, na minha opinião, para o papel. Olhando agora, falando viés mais baixista no curto prazo. Olhando agora para a BIF3, posição que a gente segue na venda, ela fechou em queda de 1,64%, está até próximo do objetivo, né? Ficou já basicamente aí uns 11 centavos do objetivo, segue aí apontando para baixo, terminou a semana fechado ali abaixo desse ponto, então segue um cenário mais de baixa mesmo no papel. Seguimos na ponta vendedora sem nenhuma alteração em relação à nossa venda, né? Vamos ver se ela bate na segunda-feira aí no objetivo da operação. Depois disso eu vou falar de BBDC4, que terminou o pregão de hoje em queda também, 0,49%, mantendo-se abaixo do suporte que foi perdido, a tendência é de baixa, tentou recuperar a tendência aqui, não conseguiu, foi um topinho duplo ali, mas um significado menos importante, mas pelo menos é de retomada da tendência de baixa. O papel segue alinhado para baixo aqui no gráfico diário, no gráfico ali semanal, depois de ter voltado para baixo desse suporte, continua perdendo força, primeiro tentou gerar um fundo aqui, não conseguiu se manter. Quando fala fundo é superação da máxima de semana anterior. Depois tentou aqui, não conseguiu se manter, bate na média e perde força. De novo aqui, ou seja, sempre a reversão acontecendo já na semana seguinte, mostrando o controle da situação por parte dos compradores e trazendo o papel sempre para baixo de níveis de suporte. O que vai deteriorando o cenário. Se eu pego o gráfico mensal de BBDC4, segue aqui dentro do movimento de queda que vai apontando mais para escorregar para a região de suporte mais relevante, lá na casa dos 20,44. Vai apontando, não é uma certeza. A única certeza que nós temos aqui, pelo menos que eu tenho aqui, que aqui eu não abro compra ainda no papel. Ponto. Dentro da minha metodologia, não tenho certeza se o papel vai subir ou se ele vai continuar caindo. Mas dentro desse cenário gráfico que existe aqui para BBDC4, não me interessa nesse momento para abrir compra. Eu posso até não falar, não compro aqui, aí o papel na segunda-feira faz assim, beleza. Só não entraria comprando agora. E onde é que eu entraria comprando? Onde é que ficaria mais animado em planejar uma compra nesse papel? Acima da média, acima dessa região aqui, ó. Isso me animaria um pouco mais. Me animaria assim, né? Começaria a encaixar melhor para se buscar uma compra com a melhor relação risco-retorno. Se der certo, aumentar a chance de dar certo e dando certo, ganhar mais do que quando se der errado.
PTBL3, lembrando, se essa análise é útil para você, seja em termos de aprendizado, seja em termos de leitura do mercado, deixe um like, um joinha, agradeço bastante por prestigiar aqui meu trabalho. PTBL3, ativo que foi o votado aqui hoje, selecionado aqui hoje no meu Instagram, @devinvest, participa lá no Instagram. Aqui tivemos nessa ação uma alta de 1,56%, pregão de hoje, mas um candle que não consegue voltar a fechar acima das médias nem acima da máxima do candle anterior. Tentou ali gerar um fundinho ascendente, sem muito sucesso. Para quem entrou comprando, um ponto de stop pode ser aqui abaixo logo da mínima do candle de quinta-feira, ou seja, deixar o stop em R$ 13,85. Seria um ponto de stop dessa operação. Lógico que é um ponto de suporte ali com base no topo anterior por volta dos 13,80. Um pouco mais relevante nesse valor em termos de suporte. Para abrir uma nova compra no ativo, compraria aqui? Não animaria muito, a não ser que ela volte aqui, fique enrolada e depois gere um pivô de alta. Esse me animaria mais aqui. E qual seria a outra possibilidade? De fundo ascendente, né? Se ela perder esse nível aqui de suporte, ali mais, pegando aqui o Fibonacci dos 12,12 a 15,48, mais por volta dos 13,70 ou dos R$13,31, R$13,31, que é a retração de 61,8%. Então eu olharia para essas duas retrações aqui do Fibonacci para buscar alguma entrada na ponta compradora. Pode até vir um pouco mais abaixo, arriscando mais, né? Se for para arriscar abaixo da média, que seja em outro nível de suporte relevante do preço aí para compra nessa ação. A tendência está indefinida no curto prazo em PTBL3. O Usiminas, ativo que tinha fechado a semana passada em alta, mas enfim, não estava, na minha opinião, madura para entrar comprando. Lembra desse candle aqui que eu comentei? Esse candle aqui não me leva a compra. Por que não me leva a compra? Porque para mim ainda não tem a expectativa um pouco mais baixista para esse papel. Mesmo que isso aqui seja um pivôzinho de alta interpretado dessa forma, mas a expectativa mais de baixa no papel. Nesse caso aqui para a Usiminas, segue a expectativa de baixa, perdeu ali o suporte na faixa dos 16,35, mantendo-se abaixo do patamar, pode até gerar um fundo aqui, mas eu não entro comprando agora. Não me animo, o caminho mais provável é buscar o suporte mais próximo aqui agora na faixa dos R$ 15,81. Sigo com um olhar mais para compra acima desse patamar aqui. Ó. Se for para cima dos R$18, melhor ainda, para buscar alguma estratégia de compra de swing trade. Embraer, queda hoje mais acentuada de 4,48%, mas a tendência continua sendo uma tendência para mim mais de alta no papel. Só que lógico que não significa dizer que vai gerar compra ou que ela não vai mudar a tendência, mas eu ficaria de olho na próxima semana se ela resolver parar aqui nesse patamar, gerar um sinal de alta, região de topo anterior, em conjunto com a média aqui, ficaria mais para compra de swing trade em cima desse ativo a partir da próxima semana. Mas teria que gerar esse sinal de alta. Pode abrir até subindo aqui, fazer um candle assim, ó, e depois superar a máxima desse candle, também seria outra alternativa de compra a favor da tendência, a favor do viés de alta, de curto a médio prazo. EQTL3, ação que hoje teve uma volatilidade alta, foi lá embaixo, com 4,58% de queda, mas chegou a fechar com queda de 1,42%. Então a ação entrou numa zona ali de suporte, zona importante de suporte, parou aqui em cima, tem a média, superação da máxima nos próximos pregões para compra. Se ficar aqui assim enrolado fazendo máximas descendentes, melhor ainda para fazer uma compra. Esse contexto aqui me animaria mais para compra. Traria comprando a superação da máxima desse candle aqui? Não. Eu não faria essa entrada ainda. Então, para mim, é um ativo para monitorar, para ver se gera compra na próxima semana em cima desse suporte do gap, mais a média. Gap na faixa dos 25,45 até a média 25,34. Gol 4, ativo que faz um bom movimento para cima, gera uma semana muito forte, a semana passada, batendo no nível de fundos anteriores. O que aconteceu nessa semana? Pancada, 8,42% de queda. Tentou até no meio dessa semana gerar um fundinho aqui superando essa máxima ali em cima da média, mas já reverteu e já veio para baixo. Ou seja, para quem estava comprado, gerou sinal de saída. Qual é a próxima possibilidade de entrada através de um fundo ascendente? Seria essa aqui, ó. Por exemplo, eu pego o Fibonacci, fechou aí abaixo da primeira retração, que é de 38,2%, aumentando um pouco mais, de ter uma correção aqui
de 50% a 61,8%, e aí na próxima semana ficar de olho justamente no movimento que possa vir aqui com candles máximas descendentes e uma sinalização de alta aí num nível de suporte. Quanto mais próximo dos 18 e 16, que é no 61,8%, melhor para abrir essa compra de swing trade em cima de Gol 4. E MGLU3, que o pregão de hoje reverteu a sinalização, um candle de baixa do pregão de ontem, ele vinha aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a ação superou a máxima do candle anterior. O candle era grande, ideal que tivesse mais um candlezinho aqui para fazer uma entrada mais afastada da média. Candle grande, para quem entrou comprando, bota o stop para quem está comprado no swing trade em MGLU3, trabalha com stop aí nos 17,85, estaria bem posicionado, porque se depois esse candle gerado aqui em cima, um sinal de falso rompimento, candle de força depois de um candle forte de baixa, candle de força dos compradores contra um candle de força dos vendedores. Então fica uma expectativa de poder ter algo mais para cima. E aí resistência média nos 18,94, seguido de 19,55 a 19,70, que é uma zona de resistência proporcionada ali por esse novo topo mais um fundo anterior. Então, de maneira geral, não vejo entrada que se encaixe dentro dos meus critérios, mas para quem está disposto a comprar um ativo, um sinal de alta de um ativo em cima do nível de suporte, que não tem tendência de alta, tendência de baixa no curto a médio prazo, essa é uma alternativa, um stop aqui, ó, e tentando pegar no mínimo uma relação risco-retorno 1 para 1. E para gerar 1 para 1 vai ter que superar esse topo aqui, ó. Esse é o risco um pouquinho maior para a ação, para essa operação. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um excelente final de semana para você. Para quem for emendar aí o feriado lá dia 7 de setembro, ou seja, enforcar ali a segunda-feira, um excelente feriadão. Aproveite ao máximo. Até breve. Tchau, tchau.